Continuando nossa videoaula sobre regra da cadeia, não é? Então vamos considerar agora a situação onde z é igual a f de x e y, mas x e y são funções de outras duas variáveis, s e t. Não é? Então x é igual a g de st e y é igual a h de st. Então nesse caso z é indiretamente uma função de st, não é? E desejamos determinar, não é? dz ds, dz dt. Então, lembre-se de que para calcular dz dt, mantemos s fixo e calculamos a derivada ordinária de z em relação a t. Não é? Portanto, aplicamos o teorema 2, não é? Obtemos dz dt é igual a dz dx vezes dx dt mais dz dy vezes dy dt. Argumento análogo serve para dz ds. Assim, demonstramos a seguinte versão da regra da cadeia. Teorema 3. Suponha que z é igual a f de xy, né, seja uma função diferenciável de x e y, onde x é igual a g de st e y é igual a h de st. São funções diferenciáveis de s e de t. Então, dz ds vai ser igual a dz dx vezes dx ds mais dz dy vezes dy ds. Né? E dz dt, dz dx vezes dx dt mais dz dy vezes dy dt. Então, exemplo 3. Se z é igual a e elevado a x vezes n de y, onde x é igual a s vezes t ao quadrado e y ao quadrado, e y é igual a s ao quadrado vezes t, determinar a derivada de z em relação a s e a derivada de z em relação a t. Então, aplicando o quase 2 da regra da cadeia, né, o que é que a gente vai ter? Então, preste atenção. Então, dz ds, aquela regra, né, deriva z em função de x, ok? Né? Depois, deriva x em função de s, né, somado com a derivada de z em função de y, né, e a derivada de y em função de s. Então, vindo para cá, ó, só relembrando, e elevado a x vindo sendo de y. Então, aqui, a derivada de z em relação a x, né? Então é elevado a x vezes seno de y vezes, né, t ao quadrado, que é justamente a derivada de x em relação a s, não é isso? Mais é elevado a x vezes o cosseno de y, né? Eu derivar isso aqui em função de y, certo? Vezes a derivada disso aqui em função de s, né? Então 2st. Então está aqui, né? Multiplicando aqui e organizando, a gente fica com isso, com essa expressão. E se eu fizer em relação a t, a mesma coisa, né? Derivo z em função de x, depois derivo x em função de t. E somo com a derivada de z em função de y, né? Vezes a derivada de y em função de t. Então, voltando para cá, só para observar. Mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Ok? Então, derivada de y, né, em função, a derivada de z em função, como está aqui, ó, de x, ok? Depois vai ser isso aqui, ó, derivada de x em função de t. Então tá aqui, 2st, né? E aqui segue e a gente chega a essa expressão final aqui. Então, o caso 2 da regra da cadeia contém três tipos de variáveis, né? st, que são variáveis independentes, x e y, chamadas variáveis intermediárias, e z, que é a variável dependente, não é? Então, observam, z depende de x e de y, e x e y dependem de s e de t. Então, observe que o teorema 3 tem um termo para cada variável intermediária e que cada um desses termos se assemelha à regra da cadeia unidimensional da equação 1. Para lembrar a regra da cadeia, é útil desenhar o diagrama em árvore, né? Uma representação bem simbólica, né? Então está aqui, ó, desenhamos os ramos da árvore, saindo da variável dependente z para as variáveis intermediárias x e y,
a fim de indicar que z é função de x e y, ok? Em seguida, desenhamos os ramos saindo de x e y para as variáveis independentes s e t, né? Então, em cada ramo, indicamos a derivada parcial correspondente. Então, está aqui, ó, saiu para x, para y, né? Depois a gente vai ter as derivadas aqui parciais para s e para t, né? Partindo de x, e para s e para t partindo de y. Então, para achar, não é, dz e ds, determinamos o produto das derivadas parciais ao longo de cada caminho de z a s e somamos esses produtos, não é? Então, ó, de z até s. Então, está aqui, ó, dessa para essa, né? Então, dz dx, depois de x para s, né? Dx ds. E a mesma coisa vem para cá, ó, dz dy, ok? E depois dy ds. Da mesma forma, para determinarmos ΔZ e ΔT, usamos os caminhos de Z a T, né? Então, daqui segue até aqui, né? E daqui segue por esse caminho até chegar em T. Consideremos agora uma situação mais geral, na qual a variável dependente u é uma função de n variáveis intermediárias, né? x1 até xn. Cada uma das quais, por seu turno, é função de m variáveis independentes, né? T1 até Tm. Observe que existe n termos, um para cada variável intermediária. Então, a demonstração vai ser semelhante à do caso 1. Então, teorema 4. Suponha que u seja uma função diferenciável de n variáveis x1, x2 até xn, onde cada xj é uma função diferenciável de m variáveis, t1, t2 até tm. Né? Então, u é uma função diferenciável de t1, t2, tm, né? E, né, derivada parcial aqui de u, ok? du ti, né, du dti vai ser igual a du, né, dx1 vezes dx1 dti mais du dx2 vezes dx2 dti, né, etc. Até, né, que a gente vai chegar na última, né, du dxn vezes delta xn dxn dti, né, para cada i igual a 1, 2m. Né? Lembrando, né, que se cada ij é uma função diferenciável de m variáveis. Então, no exemplo 4. Então, escreva a regra da cadeia para o caso onde w é igual a f de x, y, z e t, não é? E x é igual a x de uv, y é igual a y de u e v, z é igual a z de u e v e t é igual a t de u e v. Ok? Então, ó, aqui são duas variáveis, né? E aqui são 4. Então, a figura mostra o diagrama em árvore, né? Então, apesar de não termos escrito as derivadas nos ramos, né, aqueles que a gente escreveu aqui, entendemos que em um ramo que liga a y1, a derivada parcial omitida, né, é ΔI, é dy, du. Né? Então, observa, w até x, né? Então, de x vai para u e vai para v. Né? Então, mesmo aqui, né, para y, para z, né, e o mesmo para t. Então, com a ajuda do diagrama em árvore, podemos escrever as expressões pedidas, né? Então, está aqui, ó, dt du, dw du é igual a dw dx vezes dx du, mais dw dy vezes dy du, né, mais dw dz vezes dz dw, mais dw dt vezes dt du. Ok? Então, analogamente aqui, mesma situação para v. Então, no exemplo 5, se u é igual a x à quarta y, mais y ao quadrado z à terceira, onde x é igual a r
vezes S vezes E elevado a t. Y é igual a R vezes S ao quadrado vezes E elevado a menos t. E Z é igual a R ao quadrado vezes S vezes seno de t. Determine o valor de ΔU, ΔS, quando R igual a 2, S igual a 1 e T igual a 0. Né? Então, observa aqui, ó, com auxílio do diagrama em árvore. Né? Então, você vai ter aqui, ó, du dx vezes dx ds. Du dy vezes dy ds. Du dz vezes dz ds. Né? Lembrando que ele quer calcular aqui, ó, du ds. Então, em função de s. Por isso que estamos desconsiderando esse caminho do R e do T. Então, tá aqui. Então, se você pegar essa função, né? Então, a função aqui, U, não é? Desculpa, a função aqui, U, não é? Derivar em função de x. Então, derivando isso aqui em função de x, você tem 4x a terceira y. É o que está aqui. Né? Depois, pega esse x e deriva em função de... Primeiramente, a gente está fazendo em função de s. Né? Então, deriva esse x em função de s, você vai ter, né, R vezes E elevado a t, que é o que está aqui. Depois deriva a função em função de y, você vai ter x à quarta mais 2y à terceira, vezes, você vai derivar y em função de s. Então vai ter 2 vezes R vezes S vezes E elevado a menos t. E por último, deriva a função em função de z, né? Então, derivar a função aqui em função de z, ok? Que está aqui, ó. Você vai ficar com 3 vezes y quadrado z ao quadrado, né? Vezes a derivada agora, né, de z, não, cadê? Perdão. A derivada, né, de z em relação a s. Então, derivar isso aqui em relação a s, que vai ser r ao quadrado seno de t. Ok? Então, quando r é igual a 2, s igual a 1 e t igual a 0, nós temos x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 0. Né? Então, fazendo as substituições, você vai ver que du dz, né, vai ser igual a 192. Então, no exemplo 6, se g de st é igual a f de s ao quadrado menos t ao quadrado e t ao quadrado menos s ao quadrado, e f é diferenciável, mostra que g satisfaz essa equação aqui. Né? T vezes ΔG ΔS mais dg ds mais s vezes dg dt igual a 0. Então, se x é igual a isso aqui, né? Se s ao quadrado menos t ao quadrado, e y é igual a t ao quadrado menos s ao quadrado, então g de st é igual a f de x e y, né? E a regra da cadeia vai ser essa aqui. Né? Então, dg ds vai ser igual a df dx vezes dx ds mais df dy vezes dy ds. Né? Então, a derivada da função em relação a x, a derivada de x em relação a s, mais a derivada da função em relação a y vezes a derivada de y em relação a s. Né? Então, df dx vezes 2s, né? Essa parte aqui vai dar 2s, derivar x em função de s, né? Mais df dy vezes a derivada disso aqui em função de s, tá? Menos 2s. Depois você vai fazer agora a mesma coisa, né? Só que agora para t. Ok? Então, derivada da função em função de x, né? Então, né? Depois a derivada de x em função de t, que é o que está aqui, menos 2t, mais a derivada da função em função de y vezes a derivada de y em função de t, que vai dar 2t. Ok? Então, portanto, t, né, dg ds mais s dg dt, se eu fizer a devida substituição aqui, né, como eu tenho eles aqui, ó, então quando eu fizer as devidas substituições, né, eu vou obter que isso é igual a 0.